Olá, turma, sou a professora Denise Paim de História e hoje eu vim aqui para mais uma aula com vocês sobre calendário, tempo cronológico, tá bom? Vou pedir desculpa para vocês por não estar aparecendo na câmera, é que eu tô com a minha webcam queimada, então não tá dando para aparecer, tá bom? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha tela para a gente poder começar, tá? Só um minutinho. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o calendário, tá? Sobre a contagem do tempo. Para poder escrever a história, os seres humanos eles tiveram que resolver o problema de se situar no tempo, né? Como que eles iam fazer isso para se situar no tempo, para saber que tempo que estaria, como que o tempo muda, como que eles se localizariam, né, na verdade. Então, cada povo, ele criou o seu calendário. Por exemplo, os judeus, eles começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles, né, não se sabe ao certo, mas para os muçulmanos, a criação do mundo ele se deu no ano de 3.760 antes do nascimento de Cristo. Vocês podem estar vendo aqui, então, para os judeus, a contagem do tempo ela vai começar no ano de 3.760 antes de Cristo. Então, hoje, eles estão no ano de 5.781. Por quê? Porque eles não pararam. Então, eles começaram a contar lá no ano 3.760 antes de Cristo e continuaram contando até hoje, que é o ano de 5.781 para os judeus, então. E os muçulmanos? Como que os muçulmanos contavam o tempo? Então, os muçulmanos, eles contavam o tempo a partir do ano de 66 depois de Cristo. Por quê? Porque para eles foi o ano, a data em que o fundador da religião deles, o Maomé, saiu da cidade de Meca e vai para Medina, que hoje é a atual Arábia Saudita, né? E esse fato dessa mudança, ele aconteceu no ano de 622 depois de Cristo. Então, hoje, lá para os muçulmanos, eles estão no ano de 1442. Esse é o ano deles. E nós, né, nós brasileiros contamos o tempo a partir do calendário cristão. Mas que calendário cristão é esse, professora? O nosso calendário, ele começa a ser contado a partir do nascimento de Cristo. Então, a partir do nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasce, ele começa o ano 1. Então, a gente começa a contar a partir daí. Então, esse é o calendário cristão, que a gente usa a partir do nascimento de Cristo. Deixa eu ler um pouquinho para vocês. O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Para nós, portanto, há os fatos ocorridos antes e depois de Cristo. No caso dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, ao lado da data, colocamos a abreviatura AC. Então, quando tem algum acontecimento aqui, alguma data que ocorreu antes do nascimento de Cristo, a gente usa a abreviatura AC, antes de Cristo. Tá? Depois do nascimento de Cristo, não precisa usar abreviatura nenhuma. Por exemplo, aqui no caso, 1928. O fato ocorreu no ano de 1928, não precisa colocar a abreviatura, por exemplo, DC, depois de Cristo. Porque a gente já sabe que a partir da contagem de Cristo, não se usa abreviatura. Quando for antes de Cristo, sempre vai vir abreviado AC. Então, para identificar que essa data aconteceu antes de Cristo. Tá? Por exemplo, aqui tem um exemplo, ó. Os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos? Não, 10.000 anos antes de Cristo. Já a península foi descoberta em 1900, penicilina, perdão, foi descoberta em 1928. Isso quer dizer que quando se realizou essa importante descoberta, tinham se passado 1928 anos do nascimento de Cristo. Então, por isso que a gente conta, não se coloca essa abreviatura, tá?
Uma coisa bem importante também que a gente usa no nosso calendário, por exemplo, nos livros de história, vocês sempre vão ver esses nomes, né? Décadas, séculos e milênios. Por que isso? Porque quando a gente fala em tempo, né, a gente abrevia esse tempo. Por exemplo, um século. Um século corresponde a 100 anos. Século quer dizer 100. Século vem de 100. Então, um século corresponde a 100 anos. Né? Um conjunto de 2 séculos, por exemplo, se corresponde a 200 anos. 3 séculos, 300 anos, e assim por diante. Décadas. O que é década? Década é um conjunto de 10 anos. Então, quando a gente fala 2 décadas, equivale a 20 anos. E milênio, 1000 anos, tá? Quando a gente fala, por exemplo, nós estamos no milênio, no segundo milênio depois de Cristo. Então, nós estamos no segundo milênio. Já se passaram 2000 anos, tá? 1000 anos, milênio. 100 anos, séculos. 10, décadas. Tá? Não vamos esquecer desses detalhes. O que mais? Vamos passar para frente aqui. Por exemplo, existem outros tipos de calendário também. Aqui tem um exemplo de um calendário do povo Caiabi, que é um povo indígena. Como que eles mediam o tempo? Eles mediam o tempo a partir dos fenômenos da natureza. Por exemplo, as cheias do rio, significava a desova dos peixes, fruta silvestre, época das frutas silvestres, época da roçada da mata, né? Então, eles faziam tudo de acordo com o fenômeno da natureza. Festa indígena, que era bem na colheita do arroz, correspondia à colheita do arroz. Baixada do rio, que era na primavera, e também se comemorava o Dia das Mães. Então, todos os acontecimentos, eles associavam o fenômeno da natureza. Pescaria de linhada, festa junina e colheita, né? Porque era quando eles colhiam o milho e faziam a comemoração da festa. Época da caçada das aves e animais, frutas caseiras, né? Então, era época, tempo de frutas silvestres. Aí, primeira chuva, que era a plantação, iniciava-se a plantação, mês das crianças, era comemorado na colheita do mel. Desbroto da roça, coleta de castanhas e frutas silvestres. Então, tudo era associado ao fenômeno da natureza. O milho verde, melancia, castanha, época da colheita, né? Então, eles associavam ao fenômeno da natureza. Então, cada povo ele tem uma forma de medir o tempo. Nós, os brasileiros, usamos o calendário cristão, então, que é aquele baseado a partir do nascimento de Cristo. Tá? Bom, quando a gente fala em calendário também, a gente sempre vê na história falar em séculos, século I, século II, né? Então, como a gente sabe que século que eu estou, professora? Que século, como que eu faço para descobrir o século, para a contagem dos séculos? Bom, para eu descobrir que século que eu estou, que ano que corresponde a tal século, como que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma continha bem simples aqui. Para eu saber, por exemplo, quando o ano ele terminar em 00, o que eu faço? Eu corto os 2 zeros, 2 últimos zeros, e preservo o primeiro número, os 2 primeiros números, no caso aqui 12, ó. Por exemplo, 1200, ó, 1200, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os 2 zeros e vou preservar o 12. Então, eu estou no século 12, tá? 1900 é a mesma coisa, ó. O ano de 1900, eu corto os 2 últimos zeros e preservo os 2 primeiros números, que vai ser o século 19, tá? Se aqui fosse 200, é a mesma coisa, não importa, ó. Terminou em 00, 2 zeros, eu vou cortar os 2 zeros. Vou preservar o 2, vai ficar século 2, tá? Então, sempre você vai estar cortando os 2 últimos zeros quando terminar em 2 últimos zeros. Quando não terminar em 2 zeros no final, como que eu vou fazer? Por exemplo, aqui 1995. Não terminou em 00. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui
os dois últimos números, vou tirar os dois últimos números, vou preservar os dois primeiros e vou somar mais um. Por que mais um, professora? Porque é o marco do início da contagem do século, tá? A gente conta a partir do ano 1, então é 19 mais 1, que é igual a 20, século 20. Se aqui fosse 2021, era a mesma coisa, ia cortar os dois últimos, preservava os dois primeiros, 20 mais 1, século 21, tá? Aqui tem 200, mas os 200 eles estão no meio, eles não terminaram em 00. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os dois últimos. Vou preservar os dois primeiros, 10 mais 1, século 11. Aqui, como terminou em 00, eu vou cortar os dois últimos zeros, 12, vai ficar século 12. Vou preservar, só preservar, não soma nada, tá? Aqui, ó, o ano de 753. O que eu vou fazer? São 3 números. Mesmo assim, eu vou cortar os dois últimos, vou preservar o primeiro, o último que ficou, mais um. 7 mais 1, século 8, tá? 300 terminou em 00. Então, eu vou cortar os dois últimos e vou preservar o 3. Então, vai ficar século 3, tá? Quando terminar em 00, não importa a quantidade de zeros que tiver aqui, você vai cortar os dois últimos zeros. Por exemplo, 3.000, vou cortar os dois últimos, vai ficar século 30. Tá? Então, sempre você vai cortar os dois últimos zeros, se terminar em 0. Se tiver só um zero, por exemplo, aqui, 320, terminou com um zero, não terminou em 2 zeros. Então, eu vou cortar os dois últimos números. Vai continuar sendo século 3, tá? Vou preservar só o número. Não importa se terminou em 0, mas só com um zero, tá? Ele tem que terminar com 2 zeros para você cortar os dois. 0, 0, corta os dois. Se terminar só com 1, 0, você vai cortar os dois primeiros e vai somar mais um. 3 mais 1, que é igual a século 4, tá? Século 4, vamos dar aqui. Século 4. Quando a gente fala em séculos, em história, é tudo algarismos romanos, tá? A gente não usa números, é algarismos romanos. Esses algarismos romanos vocês aprenderam lá na quinta série, né? Então, a gente fala em algarismos romanos, tá bom? Bom, existem então diferentes tipos de calendário. Cada povo tem o seu calendário. O nosso calendário é o calendário cristão, certo? É o que a gente mais usa no Brasil. Então, por hoje é só. Vocês vão assistir o vídeo, vão responder as atividades que eu vou estar enviando. Tem algumas atividades que eu vou enviar, juntamente eu vou enviar esses textos aqui que eu estou passando para vocês aqui, tá? Esses textos também tem no livro de vocês, quem tiver o livro, tá? O texto vai estar disponível lá no livro, nas páginas 11, 12, 13 e na página 16, tá? Então, vocês podem estar vendo no livro também.